Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, agosto de 1858, parte D. Continuando sobre habitações em Júpiter. Em Júpiter, como por toda parte, os que voam mais alto são os mais raros. Abaixo deles, há que contar várias camadas de espíritos inferiores, quer em virtude, quer em poder, mas naturalmente livres de os igualar um dia pelo aperfeiçoamento. Escalonados e classificados segundo seus méritos, esses dedicam-se mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta e não exercem sobre os mundos inferiores a autoridade toda poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação com revelações sábias e boas, mas pela pressa que demonstram em nos deixar, como pelo laconismo de suas respostas, compreende-se facilmente que têm alhures muito que fazer e que ainda não se encontram suficientemente desembaraçados a fim de poderem irradiar simultaneamente em dois pontos tão distantes um do outro. Enfim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas dos mesmos separados por um abismo, vêm os animais, que, como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem referência muito especial. Se designamos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam os limites inferiores da escala, é que os próprios espíritos admitiram o uso, e ainda porque a nossa linguagem não possui um termo mais adequado. Esta designação os degrada bastante. Entretanto, chamá-los homens seria elevá-los demais. São, na verdade, espíritos votados à animalidade, talvez por longo tempo, talvez para sempre, pois sobre este ponto os espíritos não estão todos de acordo, e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Contudo, seja qual for o seu futuro, não há equívoco quanto ao seu passado. Tais espíritos, antes de ir para lá, emigraram seguidamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes sem caracteres individuais, sua ferocidade, longe do homem e sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade desta ascensão animal. Assim, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre numa lei única. O progresso por toda parte e para todos, para o animal como para a planta, para esta como para o mineral. A princípio, um progresso puramente material nas moléculas insensíveis do metal ou do seixo, e cada vez mais inteligente à medida que subimos na escala dos seres e que a individualidade tende a destacar-se da massa, a se afirmar, a se conhecer. Pensamento elevado e consolador como jamais o houve, porque nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. Por exemplo, que o devotamento do cão que morre por seu dono não é estéril para o seu espírito, pois este terá seu justo salário além deste mundo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Aperfeiçoaram-se ao mesmo tempo que nós e com a nossa ajuda. A lei é ainda mais admirável. De sua dedicação ao homem, tão bem faz a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que numa de suas vidas anteriores lhe houver dado provas de afeição. Estas simpatias,
que lá no alto formam famílias de espíritos, também grupam em torno de uma família todo um cortejo de animais dedicados. Consequentemente, nosso apego aqui embaixo por um animal, o cuidado que temos em amansá-lo e humanizá-lo, tudo tem sua razão de ser, tudo será pago. É um bom serviçal que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Será assim que um operário, pois aos seus semelhantes fica reservado todo o trabalho material, todo o esforço corporal, carga ou construção, semeadura ou colheita. E para tudo isto, a suprema inteligência preparou um corpo que participa simultaneamente das vantagens do animal e das do homem. Podemos fazer uma ideia por um esboço de Palissy, representando alguns desses animais muito entretidos a jogar bola. A melhor comparação que poderia fazer seria com os faunos e os sátiros da fábula. O corpo levemente peludo apruma-se como o nosso. Nalguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Os 2 braços robustos, singularmente implantados e terminados por 2 verdadeiras mãos, se considerarmos a oposição dos polegares. Singularmente, a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Assim, a fisionomia reflete bem algo de humano, mas o crânio e o maxilar, e sobretudo a orelha, em nada diferem sensivelmente daqueles dos animais terrestres. É, pois, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele um leão, adequadamente vestidos de blusas e vestes muito semelhantes às nossas. Só lhe falta a palavra para se parecerem com alguns homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta, é aquilo que eles não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si por meio de uma linguagem que nada tem da nossa. Não mais se enganam quanto às intenções dos espíritos que os dirigem. Um olhar, um gesto lhes é bastante. Há certos impulsos magnéticos, cujo segredo já conhecem os nossos domadores de feras, o animal adivinha e obedece, sem murmurar. E o que mais é, voluntariamente, porque está fascinado. É assim que lhe é imposta toda a tarefa pesada e que, com seu auxílio, tudo funciona regularmente de um ao outro extremo da escala social. O espírito elevado pensa e delibera. O espírito inferior age com a sua própria iniciativa. E o animal executa. Assim, a concepção, a execução e o fato se unem numa mesma harmonia e se levam todas as coisas a seu fim mais rápido, pelos meios mais simples e mais seguros. Hão de perdoar-me esta digressão. Ela era indispensável ao assunto que agora podemos abordar. Enquanto esperamos os mapas prometidos que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade que eles concordam em chamar coisa estranha, pelo nome latino de Június. No maior de nossos continentes, diz Palissy, num vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico desce das montanhas do norte e, aumentando por uma porção de torrentes e ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor mereceria entre vós o nome de mar. Foi sobre as bordas do maior desses lagos,
batizado com o nome de A Pérola, que os nossos antepassados lançaram os alicerces de Júnios. Essa cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura muito difere da nossa. Tudo isto eu te explicarei a seu tempo. Sabe apenas que a cidade moderna fica a algumas centenas de metros da antiga. Apertado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas, que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, nós cavamos na planície uma porção de regatos, de canais e de lagos, reservando o solo firme apenas para as casas e os jardins. Daí resulta uma espécie de cidade anfíbia, como a vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer ser construída em terra, se sobre a água. Hoje nada te digo sobre 4 edifícios sagrados construídos a montante das cataratas, de modo que a água jorra em catadupa de seus próprios pórticos. São estas obras que vos pareceriam incríveis por sua grandeza e por sua ousadia. Aqui descrevo a cidade terrestre, de certo modo material, cidade das ocupações planetárias, enfim, aquela a que chamamos a Cidade Baixa. Tem suas ruas, ou melhor, os seus caminhos traçados para o serviço interno, tem suas praças públicas, seus pórticos e suas pontes, lançadas sobre os canais para a passagem dos serviçais. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Glulus, enfim, não deve ser procurada no solo, ela está no ar. O corpo dos animais incapazes de voar necessitam do solo. Nota explicativa 1. Entretanto, há que excetuar certos animais alados e destinados ao serviço do ar e aos trabalhos que entre nós exigem carpinteiros. É uma transformação da ave, como os animais descritos são uma transformação dos quadrúpedes. Mas o nosso corpo fluídico e luminoso exige um alojamento aéreo como ele próprio, quase impalpável e móvel à nossa vontade. Nossa habilidade resolveu esse problema com o auxílio do tempo e das condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Bem compreendes que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia é de 5 horas e nossa noite igualmente de 5, mas tudo é reativo e para seres prontos a pensar e agir como nós, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente. A distância, nosso dia de 5 horas, já igualaria uma de vossas semanas. Parece-nos que ainda era pouco. A imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para todas as grandes obras. Hoje, pelo deslocamento fácil dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de nos transportarmos, assim como os nossos, a este ou aquele lugar do planeta, a hora que bem quisermos, nossa existência, pelo menos, dobrou, e com ela tudo quanto ela pode produzir de útil e de grande. Em certas épocas do ano, acrescenta o Espírito, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso ajuntamento de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diversas alturas e continuamente em marcha.
da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois, faz-se o vácuo, pouco a pouco, e todos esses pássaros somem. Nada falta a essas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Falo de uma vegetação sem exemplo entre vós, de plantas e até de arbustos, que pela natureza de seus órgãos vivem, respiram, alimentam-se e se reproduzem no ar. Diz ainda o mesmo Espírito: temos esses tufos de flores enormes, cujas formas e nuances nem podeis imaginar, e de uma tessitura tão delicada que os torna quase transparentes. Balançando no ar, onde largas folhas as sustentem, providas de gavinhas semelhantes às da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tons, ou se dispersam à feição do vento e oferecem um espetáculo encantador aos transeuntes da cidade baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer e que por vezes duram toda uma estação. Longos rastilhos de lianas e de ramos floridos se destacam dessas alturas e descem até o solo. Cachos enormes se agitam, sacudindo perfume nas pétalas que se destacam. Os espíritos que atravessam o ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro. E, se quiser, um meio de transporte para terminar uma viagem sem fadigas e em companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma destas flores no momento em que o evoquei. Disse-me ele: neste instante é noite em Június e me acho sentado à distância, numa dessas flores do ar que só se abrem aqui à claridade de nossas luas. A meus pés dormita toda a cidade baixa, mas sobre minha cabeça e em volta de mim, a perder de vista, só há movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco, nossa alma é muito desprendida, de modo que as necessidades do corpo não a tiranizam. E a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. É a hora das visitas, das conversas longas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplandecentes de luz ou jangadas de folhas e de flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas, da margem do lago, eleva-se a segunda, a dos reflexos esverdeados, que dão a todo o rio o aspecto de um vasto gramado. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, diz o Espírito, dar-te-ia a impressão da consistência de um vapor muito leve, que está construída a casa de Mozart, cujo desenho Palissy teve a bondade de me fazer reproduzir sobre cobre. Apresento aqui apenas a fachada do lado sul. A grande entrada fica à esquerda, olhando a planície. À direita fica o rio, ao norte e ao sul estão os jardins. Perguntei a Mozart quem eram seus vizinhos, do lado de cima e do lado de baixo. 2 espíritos que não conheces, mas à esquerda apenas um grande prado me separa do jardim de Cervantes. A casa tem 4 faces, como as nossas, mas seria erro considerar isso como regra geral. É construída com uma certa pedra que os animais tiram das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara aos tons esverdeados, que por vezes tomam o azul do céu ao pôr do sol.
Quanto à sua duração, pode-se fazer uma ideia por esta comparação de Palissy, que ela fundir-se-ia sob a pressão de nossos dedos humanos com a rapidez de um floco de neve, posto seja uma das matérias mais resistentes daquele planeta. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. Ou são ornamentos gravados na pedra e a seguir coloridos, ou incrustações feitas na pedra verde por um processo atualmente muito em voga e que mantém toda a graça dos contornos dos vegetais, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Uma descoberta, acrescentou o espírito, que fareis um dia e que entre vós mudará muitas coisas. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornatos. Um de seus bordos, mas não é que um enorme caniço, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma leve da clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e petrificadas. É por tal processo que eles obtêm a maior parte dos coroamentos dos edifícios, os portões, as balaustradas, etc. Por vezes, a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente. Cresce e desenvolve-se, suas flores se espalham ao acaso. E o artista não as petrifica no lugar, senão quando adquiriram todo o desenvolvimento desejado para a ornamentação do edifício. A casa de Palissy é quase que inteiramente decorada por esse processo. Inicialmente destinados só aos móveis, depois aos batentes das portas e das janelas, esse gênero de ornamento aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje, não são petrificadas apenas as flores e os arbustos, mas as próprias árvores, da raiz até a copa, e os palácios, como outros edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma petrificação da mesma natureza serve também à decoração das janelas. Flores ou folhas muito grandes são habitualmente despojadas de sua parte carnuda. Não resta mais que um feixe de fibras, tão finas quanto a mais fina musselina. Cristalizam-nas, e destas folhas reunidas com arte, constroem toda a janela, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Também as impregnam de uma espécie de vidro líquido e colorido, e todas as nuances, a qual endurece ao ar e transforma a folha numa espécie de vidraça. Do arranjo dessas folhas nas janelas resultam encantadores ramos transparentes e luminosos. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que à primeira vista podem surpreender, vejo-me obrigado a uma explicação. A história da arquitetura em Júpiter exigiria um volume inteiro. Também desisto de falar no mobiliário para me restringir aqui à disposição geral da casa. Depois do que precede, o leitor deve ter compreendido que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda categoria, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas e da ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Assim, todas as casas que estão no solo geralmente dispõem de rés do chão e do pavimento superior. Um
destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor e acessível aos animais, o outro reservado unicamente ao espírito, que aí apenas mora ocasionalmente. Eis o que explica o fato de vermos nas diversas casas de Júpiter, nesta, por exemplo, como na de Zoroastro, uma escadaria e uma rampa. Aquele que rasa a água, como a andorinha, ou que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar, passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar na sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil. Só se elevam aos solavancos e nem sempre a rampa lhe é útil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais, que apenas andam como nós. Estes últimos também possuem seus pavilhões, aliás muito elegantes, e fazem parte de todas as grandes habitações. Mas suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor, e é necessário facilitar-lhes a entrada e o trânsito interno. Daí essas construções originais, cuja base tem muito de nossos edifícios terrestres, e das quais diferem inteiramente na parte superior. Esta se distingue por uma originalidade que seríamos absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança ao alto do edifício, acima da grande janela e de seu coroamento original. Essa gávea delicada, facilmente deslocável, destina-se, entretanto, no pensamento do artista, a não sair do lugar que lhe é destinado, porque, sem repousar em coisa alguma no frontão, completa-lhe a decoração. Lamentavelmente, a dimensão da prancha não lhe deu lugar. Quanto à morada aérea de Mozart, cabe aqui apenas constatar a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre o assunto. Não concluirei, entretanto, sem me explicar, de passagem, sobre o gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para a sua morada. É fácil encontrar-lhe a lembrança em nossa música terrestre. A clave de sol é ali repetida com frequência. E, coisa original, nunca a clave de fá. Na decoração dos rés do chão, encontramos um arco de violino, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta de música. Mais acima, há uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, mas as notas pequenas são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso de maneira a não deixar dúvidas. Mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram a missão terrestre que lhes deu o mérito da encarnação em Júpiter e que resume magnificamente a feição de sua inteligência. Assim, na casa de Zoroastro, são os astros e a chama, todos os elementos decorativos. Ainda mais, parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Todos esses ornamentos não se dispõem ao acaso, têm uma ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, ao menos até agora. E sobre isso não se explicam de boa vontade. Nossos velhos arquitetos também empregariam o simbolismo na decoração de suas catedrais. A Torre de São Tiago é um poema hermético, se dermos crédito à tradição. Não há, pois, para nos admirarmos da originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter.
Se ela contraria as nossas ideias sobre a arte humana, é que, na verdade, existe um abismo entre uma arquitetura que vive e fala e uma alvenaria como a nossa, que nada exprime. Nisto, como em tudo mais, a prudência nos evita esse erro do relativo, que tudo quer referir às proporções e aos hábitos do homem terreno. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria muita vantagem em ir para lá. É porque o seu planeta difere muito do nosso, que desejamos conhecê-lo e sonhamos com ele como nossa futura morada. Por mim, penso que não perdi o tempo e seria muito feliz por me haverem os espíritos escolhido para seu intérprete. Se os seus desenhos e as suas descrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rapidamente para Június e a coragem de tudo fazer para conseguir. Victorien Sardou. O autor desta interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar alto e bom som as suas crenças e colocam-se acima da crítica daqueles que não creem em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar seu nome a uma doutrina nova, desafiando sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todos, e nós felicitamos o Sr. V. Sardou, porque a possui. Seu trabalho revela o distinto escritor que, jovem ainda, já conquistou um lugar de honra na literatura e alia ao talento de escritor profundo conhecimento de sábio. É uma nova prova de que o Espiritismo não recruta entre os tolos e ignorantes. Fazemos votos para que o Sr. Sardou complete o mais breve possível seu trabalho tão auspiciosamente começado. Se os astrônomos nos desvendam por sábias pesquisas o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. Como eles mesmos dizem, é com o objetivo de nos excitar ao bem, a fim de merecermos uma vida melhor. Allan Kardec.